bem, estamos aqui ao vivo. Já chegou alguém? Só me organizando aqui. É o Denivaldo. Denivaldo, dá um like aí se você está me ouvindo. A Clarinha também chegou. Isso. É sinal que estão me ouvindo, né? Boa noite, Deni. Boa noite para você também. Boa noite, Clarinha. Boa noite, Roberto. Sejam bem-vindos mais essa terça-feira. Eu iniciei a live, mas ela iniciou em pé. E aí eu tive que virar o celular. Só que você só vira se você reiniciar ela. Então por isso que eu precisei reiniciar. Mas estamos aí. Feliz em rever os irmãos, aqueles que estão chegando. A minha esposa também. Se você quiser dar like aí, fique à vontade, né? O seu like, ele chama o resto pessoal. Enquanto isso, eu estou me organizando aqui para que eu possa enxergar melhor. Isso. Muito bem. Deixa eu ver se eu enxergo alguém aqui. A Malu chegando. Vamos ver se eu vejo. Muito bem. Agora sim. Fica um pouco melhor. Aí. Se estiver curioso, eu estou com o meu monitor do lado aqui, ó. Tá vendo? Matei a curiosidade, né? Então, olhando ali no monitor, dá pra mim ver o pessoal chegando também, como é que tá saindo. Tá aí o Sandro chegando também. E já deu aí o número que eu costumo começar, né? Eu espero sempre 7 pessoas. Eu acho que agora está tudo certo. O tema da mensagem dessa noite, antes da oração, é os deuses modernos. Graça e paz ao Sandro também, cumprimentando aí. Os deuses modernos. Uma pequena meditação para nós pararmos para pensar. E espero que edifique os irmãos. Tá aí. Mas antes vamos orar, né? Vamos agradecer ao nosso Deus por essa terça-feira. E não somente agora, mas vamos orar depois também. E fazermos desse dia, né? Hoje foi um dia cansativo no trabalho, cheguei bem cansado. Mas nós devemos louvar a Deus a partir do momento em que abrimos nossos olhos até fecharmos. E agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu. E isso é graça. Então vamos estar orando e lembrando daqueles que estão enfermos também, daqueles que têm sofrido com enfermidades. A gente já sabe de algumas pessoas, conhece algumas que estão entubadas, outras apenas com o Covid. Então eu vou estar lembrando delas em oração e lembrando de cada um nesse momento que estiver assistindo. Eu vou estar orando por essa mensagem. Papai, obrigado. Obrigado a Deus. Ó Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Estamos vivos porque a Sua misericórdia se renovou essa manhã. Por isso conseguimos ainda findar esse dia. Nós já aprendemos que nós não sabemos nada além daquilo que o Senhor nos revela. O futuro ao Senhor pertence. Eu coloco todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão nos hospitais e sofrendo, enquanto nós
Podemos ter aqui, ó Pai, por graça, o ar que respiramos. Muitas pessoas estão nesse momento buscando esse ar e muitas com auxílio de máquina. Nós não somos diferentes, não somos mais que essas pessoas. Por isso eu suplico a sua graça, Senhor, quanto às pessoas que estão atravessando por esses problemas. Obrigado, papai. Eu peço que o Senhor fale conosco nessa pequena meditação que vamos ter agora. Por graça, Pai, que nós possamos louvar e honrar o seu nome com a sua palavra. Nos ajude, eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Essa noite eu separei um texto para nós e eu vou estar falando um pouco sobre os deuses modernos. Quando um francês, logo no início dos Estados Unidos, Alex de Tocqueville, é o nome do cidadão, ele foi estudar a vida dos americanos, e os americanos estavam prosperando. Ele foi nos 24 estados e começou a escrever sobre a vida dos americanos em 1839. E algo que ele relatou é que, apesar das pessoas estarem enriquecendo, apesar delas estarem conseguindo prosperar, havia uma estranha, e ele usou o termo melancolia na vida delas. Ele percebia que elas, apesar de estarem prosperando, não havia felicidade, não havia alegria, não havia contentamento. Elas alcançavam igualdade entre si, mas elas queriam sempre, elas olhavam alguém que tinha mais do que elas para que elas pudessem possuir coisas como aquelas outras pessoas. E o que ele relatou do povo americano em 1839 e na década de 30 não é diferente da humanidade em geral. Todos nós somos assim em maior ou menor proporção. Nós passamos por isso. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu costumo dizer que se fosse definir a humanidade em uma frase, seria: falta-lhes algo. Sempre falta alguma coisa. Alguém já definiu, isso não é minha essa frase. Nós temos o suficiente. Como eu sei que eu tenho o suficiente? Fazendo uma contabilidade do quanto eu ganho? Fazendo uma contabilidade do meu salário? Eu sei que eu tenho o suficiente, primeiro. A partir do momento da conversão, algo vai acontecer em nós que são questão de valores. Quando eu leio o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sem a conversão, eu entendo que esse nada me faltará é apenas coisas materiais. Mas quando a partir do momento que passo a ter comunhão com Deus, esse nada me faltará, é porque se o Senhor é o meu pastor, nada tem poder de me fazer falta. É isso, Ele me supre. O meu pastor, o Senhor, o pastor da minha alma, esse me supre. E esse contentamento, ele começa a vir de Deus. E na conversão, isso leva tempo e a maturidade cristã, nós vamos aprendendo isso. E ainda vem o nosso Senhor Jesus Cristo e acrescenta: tendo o que comer e o que vestir, estejais com isto contente. Eu penso que todo mundo essa noite jantou, né? Comeu, almoçou, tomou no mínimo um café da manhã, aquilo que Deus nos deu. E eu não imagino que tenha alguém nu assistindo esse vídeo, né? Se tiver, nos avise, como igreja nós temos que ajudar. Mas Jesus disse: olha, se você tem o que comer e o que vestir, estejais com isso contente, contentamento. Então, a pergunta é: o que é suficiente para mim? O que realmente vai aplacar essa fome que eu tenho? Quando que vai ser o fim de tudo isso? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa noite. Porque isso começa desde a infância, né? Eu costumo dizer do carro de brinquedo
até o carro de verdade. Eu, lá no fundão do Paraná, na década de 70, né? Eu nasci em 70, lá em 76 mais ou menos, brincando com um carrinho lá de madeira que meu pai me ajudou a fazer e pregava tampinha de refrigerante assim, um pedaço de madeira, fazia rodinha. Aquele era o meu mundo totalmente feliz, não é? E como eu era feliz brincando, depois meu pai fez um trator com lata de óleo, a, com barbante, e levantava a boca do trator. Aquilo para mim foi o ápice. Como eu agradeci meu pai por aquele tratorzinho que ele fez, e minha vida no fundo do meu quintal, com meus outros amiguinhos lá, não muitos, brincava feliz. Até que um Natal, um garoto passou na rua puxando um carrinho de plástico azul, um Opala, né? Eu lembro, era um desenho de um Opala grandão assim de plástico. E ele dava cavalo de pau com aquele Opala. E a partir daquilo, o que aconteceu no meu coração? No meu coração de 6, 7 anos, a partir dali o meu coração já não queria mais brinquedo de pau, de madeira. Eu queria o plástico. Entende? E a partir daí veio descontentamento. Eu já não era tão feliz no meu brinquedo, porque eu olhava o brinquedo do vizinho. E até então ter aquele brinquedo. Mas logo já não me contentou, porque o vizinho já tinha uma bicicleta. E logo, quando foi chegando a adolescência, já apareceu os carrinhos de controle remoto. Aquilo era o sonho. E quando foi beirando os 18 anos, foi chegando o desejo do carro de verdade. E o meu primeiro carro foi aquela coisa. E não acaba. Só parou porque Deus chegou e falou: eu vou dar um basta para que você pare com isso. Porque senão você vai ficar a vida inteira como um cachorro que corre atrás da própria cauda. Então, nós somos assim. Essa é a nossa natureza. E a maturidade, ela traz para algumas pessoas a sabedoria de que isso não vai levar a nada. Mas alguns não. Agora, a maturidade cristã, ela é certeira. Então, só que todos nós, o tempo todo, estamos buscando. Eu citei exemplo aqui de coisas materiais. Mas nós buscamos coisas como ser aceitos por tal pessoa, muitas vezes ter o corpo da tal pessoa, cantar, né? Como fulano, a inteligência de Beltrano, não é isso? A roupa de Circlano, não deixando ele de fora, não é isso? Nós queremos mais. Nós buscamos algo mais, nós queremos mais amizades, mais prazer na vida, mais curtidas no Facebook. No ministério, o ministro, ele quer um ministério maior, mais pessoas, mais. Isso é insaciável. Em todas as áreas, na construção civil também, não é? Você mexe numa coisinha, aparece outra automaticamente. Você pinta a parede e mostra o piso que também precisa trocar, que reflete e fala: e quando vai terminar? E quando você vai poder dizer está bom? Essa é a nossa natureza. E você, no fim, você fala, olha, lá na frente você tem essa sensação. Por fim, as pessoas vão me respeitar. Ou por fim, eu vou ser feliz. E eu quero te desafiar essa noite a perguntar: por que nós não temos essa coisa que nós tanto queremos? Por quê que não chega nunca? Por que vivemos insatisfeitos? Tantas desilusões, tantas decepções, lágrimas, choros, por causa de coisas, sofrimento. Muitas vezes abandonando família, abandonando pessoas que amamos atrás de coisas materiais. Normalmente nós temos o suficiente, mas a gente quer mais e mais. O estômago da nossa alma nunca se sacia. Se nós temos alguma coisa, nós queremos mais. Se nós não temos, nós queremos ter.
E eu pergunto, até quando isso vai? Até quando? E foi isso que esse Alex de Tocqueville, né, um francês que foi nos Estados Unidos, disse que ele observou na década de 30 uma sociedade abastada, mas descontente. Alguma vez você já se perguntou por que essa coisa que eu quero tanto me entristece? Porque muitas vezes eu me sinto inferior. Eu queria ser igual fulano. E a raiz da pregação dessa noite, essa pequena meditação que eu quero trazer para os irmãos. A raiz de tudo isso está no nosso coração, algo que a Bíblia chama de idolatria. São os ídolos. Eles estão nos nossos corações, eles nos encarceram, eles nos aprisionam. Esses ídolos que estão no nosso coração, que tiram a nossa vida, e nós nos prostramos diante dele, né? Baixamos, curvamos diante desses ídolos, que é coisa que nós queremos. A Bíblia ela diz que isso é um problema para nós, a idolatria. E aí você fala, defina idolatria, Dorian, para mim. Longe de ser totalmente amplo, mas a idolatria é buscar a nossa segurança, nosso bem-estar, nossa satisfação, nossa felicidade, nossa alegria, nossa paz em algo ou alguém que não seja Deus. Resume bem idolatria. Você buscar a sua segurança, o seu bem-estar, a sua satisfação, a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz em alguma coisa ou em alguém que não seja Deus. Isso tem nome, é idolatria. O seu coração fica preso àquilo lá. Fica preso. E nós vamos ver hoje, vou tentar passar por 2 pontos aqui, a semana que vem concluir, não dá para concluir numa live apenas. Mas isso nasce lá em Adão, o primeiro homem criado por Deus. Nós já vemos uma aliança monstruosa com ídolos. O desejo de ter. O desejo de ter. E também quero trazer, lógico, a solução para isso, sempre Cristo. Em Cristo nós temos a arma para a destruição desses ídolos do nosso coração. Que pode ser coisas, pode ser pessoas. Tudo aquilo que te tira a paz. Tudo aquilo que te faz passar nervoso. Vê se isso não é um ídolo no seu coração. Ídolos. Qualquer coisa. Uma limpeza. Tem que estar limpo, tem que estar limpo, tem que estar desse jeito, tem que estar do meu jeito. Você se prostra àquele ídolo. Ao perfeccionismo, tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Um filho, uma filha, filhos, nos meus filhos ninguém toca, nem eu, né, para poder corrigir. Então, o que concorre com o próprio Deus? Isso é idolatria. E eu separei Êxodo, capítulo 20, bem conhecido, né? O verso do 1 ao 6, aqui é o famoso capítulo dos 10 mandamentos, né? Não da novela, mas dos 10 mandamentos mesmo. E nós vamos ver que eles começam relacionados à idolatria. Diz assim, eu vou ler do verso 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nenhum tipo. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Por que é importante tratar a idolatria? Deus, ele começa dizendo, olha, você não deve ter outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é o pecado mais tratado nas Escrituras, na Bíblia. É o mais. Foi o maior problema de Israel no Antigo Testamento. A razão do exílio do povo de Deus, o exílio assírio, o exílio babilônico, foi por causa da idolatria. Foi o maior problema do povo de Deus e continua sendo hoje. Porque os nossos corações não são íntegros. Nosso coração é separado, é dividido. Colocamos outras coisas nos nossos altares e Deus fica para quando sobra tempo. Deus passa a ser só mais um Deus entre centenas de deuses. Foi Calvino que disse que nós somos uma fábrica de ídolos. Em 1 João 5,21, quando ele termina a carta, 1 João tem 5 capítulos. Quem lembra como que ele termina a carta? O que ele gostaria que ficasse na mente dos leitores? Quando você lê 1 João agora, você vai lembrar disso. Olha, João me deixou uma mensagem por último. O que ele disse aos crentes? Ele fala, por isso, amados irmãos meus, fugi da idolatria. O que o apóstolo está falando? Fugir. O que ele queria que ficasse ali na sua mente quando você terminasse de ler? Fuja da idolatria. No Antigo Testamento é incrível tanto que fala sobre esse assunto. Há um livro inteiro, Oséias, tratando de adultério no sentido de idolatria. E quando nós adentramos a família de Deus, quando nós chegamos diante desse nosso Deus, nós trazemos os nossos deuses, como os egípcios atravessou o Egito, atravessou o Mar Vermelho no Egito. O que eles levaram escondido? Deuses. E Deus teria que tratar com eles agora, porque eles estavam acostumados com dezenas e até centenas de deuses. Israel carregava os seus ídolos. E acontece que nós podemos carregar os nossos também. E às vezes são tão sutis, até dentro da igreja, não é? O legalismo. Se você está buscando a sua fonte de valor e felicidade, a sua fonte de paz, de alegria, naquilo que não é Deus, dentro de um legalismo, você consegue encontrar conforto, consegue encontrar paz. Por quê? Porque você está fazendo algo que aquela outra pessoa não consegue fazer. Então você pegou algo e fala, não, eu consigo, eu abandonei tal prática, eu não faço tal isso. E às vezes, já falamos sobre isso, até a doutrina pode ser um Deus, pode ser um ídolo. É aquela pessoa que ela vai falar, olha, eu sou mais do que elas porque eu sei, me faz sentir superior aos meus irmãos porque eu entendo a doutrina correta. Irmãos, isso é ídolo. Entende como que pode ser sutil, mesmo dentro da igreja? É você buscando a sua fonte de valor, sua fonte de felicidade naquilo que não é Deus. Nós vivemos por graça, nós não merecemos nada. Se recebemos alguma coisa, já temos mais do que merecemos. Porque foi do inferno que Deus nos livrou. Foi da ira vindoura que Ele nos livrou. Merecíamos a morte e Ele deu vida. Não somente vida, mas vida e abundância. O nosso cálice transborda. Isso deve nos alegrar. Agora, veja o que Deus faz aqui em Êxodo, nos 10 mandamentos. Como que ele começa? Ele dirige ao povo diretamente ao assunto. Essa é a primeira vez que Deus está falando diretamente ao povo. E qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Todo mundo esperando Deus falar. O que Deus vai falar? Qual é a primeira coisa que Ele fala?
fora os deuses. O primeiro mandamento é destinado à idolatria. Aborda a idolatria, destinado a abandonar a idolatria. É a primeira conferência que Deus faz ao povo após o Egito. Qual é a primeira coisa que Deus deseja que o povo soubesse após a escravidão? Ele estava dizendo: Israel, eu quero o quê? Lealdade absoluta. Israel, eu quero adoração somente a mim. Israel, eu devo ser o seu único Deus. Eu não vou tolerar adoração a outros deuses. Deus já estava se apresentando à humanidade, apresentando ao homem aquilo que ele deseja do homem, aquilo que ele deseja a nós. Eu quero ser o único Deus. Eu devo ser o único Deus. Você deve ter lealdade absoluta a mim. E como é difícil para nós, né? Por que Deus fala isso no primeiro mandamento, já de imediato? Porque o maior problema nosso é justamente, mais urgente que o povo do Egito tinha, e nós temos é esse. É o nosso coração preso em coisas desse mundo. E sofremos, não é? Nos desesperamos, suplicamos diante de Deus, porque o nosso coração está preso em coisas desse mundo. O meu povo padece por falta de conhecimento, sofre por falta de conhecimento. Na nossa caminhada com o Senhor, os deuses têm que ficar. Purificai as mãos, pecadores. Às vezes a gente chega lá diante de Deus com as mãos para trás, né? O que você tem? É igual uma criança, né? Mostra a mão, menino. Você mostra uma, a outra, as duas, né? E você tem que mostrar que você tem lá um Deus, alguma coisa. Agora, por isso que Moisés, quando ele chega lá em Deuteronômio, né, que ele vai repetir a lei, no capítulo 6, ele vai dizer assim, o verso 4 e 5. Ouve, ó Israel, esse é o famoso Shema. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É no seu coração que está a idolatria. É no seu coração que está a idolatria. De toda a tua alma, de todas as tuas forças. O pau é pau, a pedra é pedra. Se eu pego disso aqui e vou fazer um ídolo, isso não veio de outro planeta. Não foi alguém que chegou e trouxe esse ídolo. Um belo dia eu olhei para isso aqui e comecei a olhar e falar, isso aqui me dá sorte. Eu vou carregar comigo que isso aqui me dá sorte. E de repente você está atribuindo valor ao que não tem valor. E a gente olha para ídolos como se o problema fosse o ídolo. O ídolo está no coração. Foi você que atribuiu aquilo ao ídolo. E falar de coisas é simples. Pau, pedra, mas é muito mais que isso. É muito mais. E ele continua, né? Eu anotei aqui do 6 ao 8, ele continua. Olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Qual que é o centro de tudo aqui? O que Deus está nos ensinando essa noite? Qual é o princípio aqui? O Senhor deve ser o centro de tudo e devemos inculcar isso na mente das nossas crianças, daqueles que virão, e dar continuidade falando. Não era só para aqueles que ouviram no monte, era para todos. Deus quer ser único na nossa vida, Ele quer ser a única fonte das nossas vidas. E a idolatria está lá, concorrendo com Deus. É Deus quem ministra aquilo que nós necessitamos. E esse assunto é tão sério
Deus leva tão sério que Êxodo 22, 20 diz assim: quem sacrificar a deuses e não somente ao Senhor será morto, destruído. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, ele está falando, e não a ele unicamente, será destruído pelo Senhor. Isso mostra o quê? Quanto que Deus leva a sério a idolatria. Agora, por que ele faz isso? Por que é um mandamento? Porque nós sabemos e aprendemos que isso é para o nosso próprio bem. Como eu exemplifiquei minha própria vida, se Deus não faz algo a respeito da minha vida, eu estava como um cão correndo atrás do rabo até hoje. Estava desse jeito, correndo atrás de coisas desse mundo o tempo todo. Então, quando ele fala para nós abandonarmos os ídolos, são coisas que nós colocamos no lugar dele. Qualquer coisa. Se o amor não busca seu próprio interesse, Deus nos ama, você fala assim, mas então, Deus não está buscando o seu próprio interesse, obrigando as pessoas a amá-lo? Não é o interesse dele, é o nosso, porque quando nós amamos a Deus, o maior beneficiado somos nós mesmos. Ele não está carente de amor nosso, ele não precisa disso. Mas ele nos ensina a amá-lo. E ele nos ama. De uma forma que nós já falamos domingo, inexplicável. Um amor perfeito, enquanto o nosso amor é falho. Então nós podemos entender as palavras de Jesus quando ele fala aos fariseus, né, lá em Mateus 22, 37 e 38, ele fala assim, 22, 37 e 38. Respondeu-lhe Jesus, eles perguntam, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é outro mandamento, é semelhante, é igual, ele está dizendo. O que é idolatria mesmo? Lembra o que é idolatria? Idolatria é buscar o nosso amor, a nossa esperança, o nosso bem-estar, a nossa satisfação, a nossa felicidade, a nossa alegria em algo ou alguém que não seja Deus. Quanto tempo você tem de vida ainda? Só Deus sabe. Quanto tempo você tem de combustível no seu tanque? Você tem mais meio tanque, mais um quarto nessa vida? E vai continuar até quando? Com seu coração preso em coisas desse mundo. A liberdade nisso, e Deus quer nos libertar disso. Entende? Ao ponto de chegar e falar, Senhor, tá bom. Se eu viver é o Senhor, se eu comer é o Senhor, se eu respirar é o Senhor, Deus, tá bom. Não num conformismo. Não dessa forma, você vai trabalhar, você vai conquistar. Não é ruim, o desejo em si não é o problema é o mau desejo. O desejo em si não tem nada errado. É um mau desejo. A palavra concupiscência serve tanto para as coisas normais como para o desejo ruim. Desejos bons e desejos maus usam a mesma palavra na Bíblia, concupiscência. É o mau desejo. Então, quando a gente vai nas Escrituras e Deus fala, olha, não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa entre o céu, a terra, nas águas debaixo da terra, não se prostrará, não prestará culto a isso. Nós pensamos em pau, pedra e coisas. Sim, existe, são milhares, nós sabemos disso, mas o que Deus nos alerta é que a pessoa, ela não deve olhar para esse objeto, para essa coisa, para essa imagem em busca de algo que vai lhe favorecer, que ela quer. E a vida dela passa a ser isso. E nasce assim de uma, né? Quando eu jogava lá bolinha de gude, lá na minha terra chamava burquinha, né? Eu tinha a minha preferida que era branquinha. Eu perdia todas as outras, mas aquela era a minha preferida, porque trazia sorte. Mais um pouco eu fazia altar para a minha bolinha de gude lá. Nosso coração é voltado
a esse tipo de coisa. A idolatria é coisa do coração. É gente que crê nessas coisas e vão em busca delas ou vai pedir a elas para que seja feliz, para que nos dê paz, nos dê gozo, nos dê satisfação. E Jesus Cristo chega e fala: para você ganhar, você tem que perder. Aquele que deixar, encontrará. E a gente tenta buscar nesse mundo. E termino lendo Ezequiel. Na semana que vem a gente vai ler um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais. Ezequiel capítulo 14 vai falar assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Olha aqui que Deus. Lá está Ezequiel e vem a liderança, vem pedir para que a liderança ore por eles, para que Ezequiel interceda por eles, né? Pela liderança, pelos anciãos. E Deus vai falar: Ezequiel, olha esses homens, os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Eles vêm aqui para me consultar com tudo isso de ídolo. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro da onde? Do seu coração. Ezequiel capítulo 14, pode olhar na sua Bíblia aí. Não é o ídolo na parede, não é o ídolo pau, pedra. Aquilo é que o homem atribui valor. O ídolo nasce no coração. Idolatra carros, idolatra celular, idolatra pessoas, idolatra animais, idolatra. E Deus reprova totalmente. E tem tal tropeço para a sua iniquidade. Vier o profeta, e eu, ao Senhor, vindo a ele, responderei segundo a multidão dos seus ídolos. A resposta é segundo os seus ídolos. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. E é aí que nasce a iniquidade, porque eu vou passar por cima de tudo e todos para fazer aquilo que eu quero, porque o meu coração é um coração idólatra. E eu te desafio essa noite. Você vai, terça-feira a gente para orar. Você vai orar, na hora que você vai orar, antes de orar, pense em coisas que estão te tirando a paz, coisas que você está muitas vezes brigando por aquilo o tempo todo, e verifique se isso não se tornou um ídolo no seu coração. E se tornou, faça algo a respeito. O problema não é aquela coisa, o problema é você. E tem que ser tratado diante de Deus. Meu coração pertence a Deus, a minha alma pertence a Deus. A minha vida é dele. Pagou um alto preço, o sangue de Jesus vertido na cruz por mim. Meu coração deve ser íntegro. Saia dessa prisão ainda essa noite. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa palavra. A começar de mim, Pai. Sempre possamos avaliar aquilo que o nosso coração está preso. Ó Deus, me ajude. Ó Pai, quanto tempo perdido na nossa vida, muitas vezes correndo atrás de coisas que nós idolatramos. Nos dê liberdade, ó Pai, para que nós possamos buscar sim, mas o que é reto aos seus olhos, para que nós possamos ter o verdadeiro contentamento, ó Deus, por aquilo que o Senhor já nos deu. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós devemos ser gratos e tirar os olhos daquilo que nós não temos, ó Pai. Às vezes esquecemos de usufruir o que temos porque os nossos olhos estão naquilo que não temos. Abra nossos corações, nossas mentes essa noite. O Seu Santo Espírito, Pai, é poder para fazer isso. E nós cremos nele. Nós cremos em Ti. E nós cremos no sangue do Seu Filho, que proporcionou isso. Te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém.
Louvado seja Deus pela vida de todos que me acompanharam e aqueles que vão assistir. Nós vamos estar agora separando aqueles que já estão acostumados, após essa mensagem, para orar, né? Para falar com o nosso Deus, e aproveite colocar esse assunto diante do próprio Deus. Ele sabe, Ele conhece o seu coração, Ele sonda nossos corações, mas Ele quer que nós demonstramos a nossa fé falando com Ele. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá.